Senhor presidente, deputado doutor Sadi Noel, senhores deputados, senhoras deputadas, cidadãos aqui presentes, que também nos assistem pela TV Alerj, pelas redes sociais, imprensa e colegas trabalhadores desta casa. Doutor Sadi Noel, queria também fazer uma menção inicial ao aniversário da cidade do Rio de Janeiro, para fazer um gancho e me encaminhar para a questão que quero que hoje desenvolver. Embora radicado em Niterói há muitos anos, profissionalmente, academicamente, politicamente, sou carioca de nascimento do bairro de Jacarepaguá, onde fui educado, escolarizado em escolas públicas daquele bairro até o ensino médio. Portanto, tenho uma relação de raízes, não é? E afetiva com a cidade do Rio de Janeiro. Logo, na condição de deputado deste estado, que tem no Rio de Janeiro a sua capital, não queria me furtar de fazer uma menção ao aniversário da cidade, aos seus 451 anos, não é isso, deputado Milton Rangel? Ao mesmo tempo, fazendo esta menção, e sem aqui tergiversar ou transitar no campo da demagogia, mas dizer que os episódios do dia de ontem, né, as chuvas do dia de ontem, as vésperas, portanto, desse aniversário, nos revelam, e aí não apenas a cidade do Rio de Janeiro, a sua Itaboraí, Rio Bonito, Iguaba, Araruama, Maricá, Niterói, São Gonçalo, vários municípios deste estado sofreram muito, foram muito castigados com as chuvas torrenciais de ontem. Evidentemente que é preciso que se registre que choveu demais, não é? Os índices pluviométricos atingiram patamares muito acima da média. Isso é verdadeiro, isso é verdadeiro. Portanto, em qualquer cidade, em qualquer aglomeração urbana, se sentiria algum tipo de impacto, algum tipo de consequência de chuvas de tão grandes proporções. Isso é verdadeiro. Mas o que eu quero ressaltar é que não apenas a capital, eu me referi à capital pelo seu aniversário e pelos grandes investimentos que são feitos em função da agenda dos Jogos Olímpicos, o fato é que essas chuvas revelam que nossas cidades, deputado Milton Rangel, ainda são muito vulneráveis. Muito vulneráveis. E aí, elas precisam de investimentos que não aparecem tanto a olho nu, são investimentos em atividades literalmente subterrâneas, né? Limpezas de rios, de canais, de bueiros, de galerias pluviais, enfim, porque quando esses caminhos por onde passam as águas estão obstruídos, a dificuldade de drenar a água acumulada por chuvas torrenciais é muito maior. Portanto, vale aqui o registro, neste natalício da cidade do Rio de Janeiro, que ela ainda enfrenta, como os municípios que lhe são co-irmãos no estado do Rio de Janeiro, dificuldades ainda muito triviais, não é? Tem pessoas, tem famílias, tem instituições que, mais uma vez, tudo perderam. Perderam casas, perderam móveis, perderam carros, perderam, em grande parte, ainda que momentaneamente, sua dignidade, porque desalojados, desabrigados, em condições precárias, dependendo de assistência pública ou privada. Portanto, vale dizer que diante, por um lado, de um investimento sem proporções na história da cidade do Rio de Janeiro, voltado para a infraestrutura dos Jogos Olímpicos, voltados para a mobilidade urbana. De outro lado, porém, nós temos ainda uma precariedade que se manifesta, né, nesta questão tão trivial, tão essencial, né, que é a possibilidade de fazer com que a cidade, enfim, reaja de forma minimamente infraestruturada às chuvas torrenciais como estas que aconteceram e que a meteorologia anuncia para novamente ao longo desta semana, hoje talvez. Então, eu queria fazer esse registro em primeiro lugar. E aqui reconhecendo, fiz questão de reconhecer, para não parecer que era um ataque político, um ataque voltado para a eleição de 2016, reconhecendo que choveu demais. Choveu muito além da conta. Mas, né, de novo,
e não só na capital, em vários municípios fluminenses, de novo, o rei ficou nu no meio da praça. Mais uma vez, deparamos com essa situação que nós já conhecemos de longa data, infelizmente, e que no passado já provocou tragédias irreparáveis, porque nos custaram vidas, e vidas não têm reparação. E aí eu penso na Niterói, na minha Niterói, e fico aqui tentando entender como que nesse quadro, em que pessoas sofrem, em que pessoas vivem dilemas, em que pessoas vivem angústias nas suas casas, sem saber se o ente querido vai voltar, se está ilhado em algum lugar, enfim, como que nesse quadro ainda tem pessoas que buscam faturar eleitoralmente. Aí eu fico indignado, porque fazer o bom debate, hoje o Julianelli trouxe um debate que é um debate acaloradíssimo, que eu sei que nesse plenário tem posições díspares sobre a questão da gestão dos recursos do pré-sal, se a Petrobras deve ou não ter uma participação privilegiada nessa gestão. Isso é um debate dos bons para a gente fazer aqui, perfeitamente. Agora, tentar faturar eleitoralmente com essas catástrofes naturais, aí eu acho que é abandonar o fair play e fazer política no mais baixo nível. Por que falo isso aqui? Em Niterói, a turma que administrou a cidade na gestão passada e foi, digamos assim, colhida pelas chuvas de abril de 2010, que é uma das maiores tragédias, se não a maior tragédia popular da cidade de Niterói, que nos custou 169 vidas e cerca de 10 mil pessoas desabrigadas na cidade, tragédia de grandes proporções, e que não pode ser atribuída demagogicamente a partido nenhum, mas a administração passada enfrentou com grande omissão a situação. Se por um lado foi atingida por uma grande tragédia natural, é bem verdade que anteriormente a cidade tinha se planejado mal do ponto de vista urbano. Muitas autoridades tinham sido lenientes com a ocupação indevida de áreas de encosta. Enfim, mas choveu demais e as chuvas encontraram uma cidade despreparada, encontraram, a meu juízo, naquela ocasião, uma administração igualmente despreparada e omissa. Tanto é assim que 2 anos e meio depois da tragédia, quando essa mesma turma estava no governo de Niterói, 2 anos e meio depois, eu me refiro aqui às chuvas de abril de 2010, e a administração anterior terminou em dezembro de 2012, portanto, 2 anos e 8 meses depois das chuvas de abril, essa administração continuou no poder na cidade. Bom, nada se fez em termos de investimento, seja na Defesa Civil. Eu me lembro do coordenador da Defesa Civil, um valente major do Corpo de Bombeiros, Major Wallace, que na época circulava, doutor Sadinoel, por Niterói, com o seu próprio carro, que a Defesa Civil de Niterói naquela ocasião não tinha sequer um veículo em condições de circular para mapear as situações as localidades abaladas pelas chuvas. Então, nenhum investimento foi feito na Defesa Civil, nenhum investimento foi feito na infraestrutura relacionada à limpeza de rios e canais, de bueiros, de galerias pluviais. E o que se vê hoje em Niterói, 3 anos depois da administração do prefeito Rodrigo Neves, é que muitos desafios nós temos pela frente, eu não tenho nenhuma dúvida. Tem pontos da cidade que voltaram a alagar. Por exemplo, uma área crônica que depende de uma obra de macrodrenagem de grandes proporções, quem conhece a cidade localiza, ali na esquina do Caio Martins, na Roberto Silveira com o presidente Bacher, ali é um ponto crônico de inundação. Ontem encheu de novo, mas o que se percebeu é que drenou mais rápido, o que quer dizer, o que deve querer dizer, que tem funcionado melhor em certas áreas, esses serviços preventivos de limpeza de bueiros, de rios, de canais, de galerias pluviais, o que é fundamental. Ao mesmo tempo, há importantes investimentos em curso na área de contenção de encostas, assim como investimentos na área de habitação popular, para que fossem deslocadas populações que ocupavam áreas de alto risco, no Preventório, no próprio Viçoso do Jardim, na área que ficou tragicamente conhecida como Morro do Bumba. Então, o que eu quero aqui dizer é que sem ser triunfalista, sem dizer que está tudo bem, Niterói ainda tem muitos desafios pela frente
nessa área de infraestrutura urbana e na sua própria defesa civil, mas foram instalados pluviômetros em vários morros e áreas populares da cidade, em escolas inclusive. Eu estava secretário de Educação ainda, e várias das nossas escolas aceitaram receber pluviômetros para ajudar na medição, né, do risco de chuva naquela localidade. Núcleos comunitários de defesa civil no DEX foram instalados, a frota da defesa civil foi renovada. Então, há investimentos importantes que foram feitos. Então, o que me chama a atenção é que uma turma que esteve no governo não pode ser culpada porque choveu demais em abril de 2010, mas pode ser responsabilizada pela omissão e pela leniência com que tratou as consequências das chuvas de abril, 2 anos e 8 meses depois, permanecendo no governo. Esta mesma turma agora vai para as redes sociais fazer piadinha com as chuvas em Niterói. Aí eu acho que passa um pouco da conta. Nós queremos comparar os balanços, porque isso vai ser feito no momento certo. Comparar os balanços, comparar o que foi feito. Então, é incomparável o portfólio de realizações, seja na defesa civil, seja na infraestrutura urbana do governo Rodrigo Neves, com a administração anterior, que saiu taxada de omissa diante desta que foi, como disse, a maior tragédia popular da história de Niterói. Isso eu queria deixar muito claro aqui. Ao mesmo tempo, hoje percorri escolas públicas de Niterói que foram atingidas pelas chuvas, e eu queria aqui falar, a deputada Marta Rocha saiu para cumprir uma agenda parlamentar, mas esteve conosco até agora há pouco no debate, dizer que prestar uma homenagem às mulheres guerreiras que dirigem as escolas públicas desse país, que em geral são mulheres, tem diretores competentes e capazes por aí, mas mulheres que são a grande maioria das dirigentes escolares na rede pública por aí afora, mulheres que assumem a luta por sua escola, pela integridade física de sua escola. Eu quero aqui saudar as diretoras com quem estive hoje, e em nome dessas diretoras, saúdo todas elas que fazem esse enfrentamento, agem como se fosse, deputado Milton Rangel, a sua própria casa, se entregam aquilo como se estivessem resolvendo um problema no quarto em que dormem, na cozinha em que alimentam seus filhos, na sala em que assistem um programa de TV, no calor e do carinho da convivência familiar. Então, as diretoras das escolas municipais que eu hoje visitei, Escola Municipal Honorina de Carvalho, professora Sônia, professora Grace Kelly, Escola Municipal Anísio Teixeira, que eu tive o privilégio de inaugurar como secretário, professora Mara, professora Carmen, que são exemplos de abnegação, de compromisso, de entrega à causa pública e à coisa pública, como diretoras de escolas municipais. Portanto, se por um lado nós temos os hipócritas, os oportunistas, porque estes estão sempre de plantão, mesmo sem olhar para o seu próprio quintal e lembrar daquilo que não fizeram quando Niterói precisou deles, quando eles governavam a cidade, temos, por outro lado, aquilo que nos dá alento. E aqui eu quero ressaltar, não apenas o esforço da equipe do prefeito municipal de Niterói, do Rodrigo Neves, mas, sobretudo, o esforço das direções das escolas municipais de Niterói, das direções das escolas estaduais, dessas diretoras que tratam as suas escolas como suas próprias casas do ponto de vista afetivo, da dedicação, do compromisso, em que momentos críticos abrem mão da convivência nas suas casas, abrem mão da convivência com suas famílias para se entregar àquela cidadela, àquela fortaleza, aquele espaço que elas abraçam com todo o calor, com todo o carinho, com toda a maternidade que só as mulheres podem praticar. Portanto, a minha saudação às diretoras que estão lutando em Niterói para resgatar as suas escolas e para devolvê-las o mais brevemente possível, e muitas já conseguiram que isso acontecesse hoje ainda, às comunidades escolares, aos alunos, às alunas e aos profissionais da educação. Muito obrigado, doutor Sadi Noel.